Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, A Natureza do Discernimento Espiritual, parte 2, tape 540. Bom dia! Por 8 semanas, temos trabalhado passo a passo para chegarmos a um ponto em consciência onde possamos usufruir de tudo o que existe na consciência infinita e onipresente do universo. Estamos aprendendo que a consciência divina ou universal constitui a sua e a minha consciência individual. Nada pode substituir a declaração do Mestre de que conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Precisa lembrar que na criação de Deus não existe tal coisa como 2 vezes 2 ser igual a 5. Que na mente infinita não existe erro, não existe o mal. Todo erro, todo mal de qualquer natureza existe somente no desconhecimento da verdade. Se você não conhece a verdade da matemática, se não sabe a verdade sobre fórmulas científicas, se não sabe a verdade sobre os princípios da física ou da química, então, naturalmente, seus pensamentos sobre esses assuntos serão errôneos, porque existe uma ausência de sabedoria, uma ausência de conhecimento. E na ausência do conhecimento, existe somente o erro. Portanto, a única forma de ultrapassar o erro sobre qualquer assunto é através do conhecimento da verdade. Pelo conhecimento da verdade, você se torna livre do erro. Agora, de onde surgem essas fórmulas matemáticas, fórmulas científicas, os princípios por trás das invenções, os princípios da arte e da música? De onde vem tudo isso? Onde podemos buscá-los? Existe algum lugar no espaço onde possam ser encontrados? Você precisa ponderar, pensar sobre essas coisas. Se hoje você quisesse descobrir uma nova fórmula matemática, ou se quisesse fazer uma nova invenção, criar uma nova forma de arte ou música, onde iria encontrar tudo isso? Não quero dizer copiar a ideia de uma outra pessoa, mas criar algo novo. Na realidade, se você tem a intenção de compor uma música, onde iria buscá-la? E o único lugar realmente seria dentro de si mesmo. Você teria que se voltar para dentro. Porque no momento você não tem esse conhecimento. No momento você é ignorante sobre essa nova música, que ainda não existe e que você quer trazê-la à existência. Então, por que se voltar para dentro? Porque você pode ter acesso ao infinito dentro de você. Através de sua própria mente ou consciência, você tem acesso ao infinito. Mesmo que esteja sentado em sua casa, no escritório, numa livraria ou na igreja, onde quer que possa estar, você pode fechar seus olhos e se sintonizar com o infinito. Não faz diferença o que possa desejar, desde que esteja no reino mental ou espiritual,
você pode se voltar para dentro e trazer para fora, em forma mental ou material, de acordo com a necessidade. Pode ser na forma de uma máquina, de uma fórmula, de uma invenção, de uma descoberta ou de uma composição. Você pode fazer com que isso apareça externamente. Mas, para fazer isso, precisa ir internamente para conhecer o princípio, para ter a compreensão, a realização daquilo que está querendo manifestar. E precisa ter sempre diante de você a certeza de que quando fecha os olhos, através de sua consciência individual, você tem acesso ao infinito. Agora, aqui, em nosso presente trabalho, estamos pensando em termos espirituais. E, portanto, estamos pensando em homens como Lao Tzu, Buda, Moisés, Elias, Isaías, Shankara e o mestre, o maior mestre, o mestre Jesus Cristo. Então, perguntamos a nós mesmos: onde esses homens encontraram toda essa imensa sabedoria espiritual? Onde encontraram todo esse imenso poder espiritual, toda essa sabedoria que foi repassada para os manuscritos e que sobreviveram através do tempo por 2.500 anos ou 3.000 anos. Se voltarmos ao Egito, vamos encontrar alguns desses princípios sendo aplicados há 3 ou 4.000 anos antes de Cristo. Os que já ouviram sobre as pirâmides e os templos do Egito sabem que obras arquitetônicas gigantescas foram construídas naquele tempo. E de onde veio tanta sabedoria? Hoje precisamos ponderar que toda essa magnífica civilização já existia há 4.000 anos antes de Cristo. Como então esses homens obtiveram essa sabedoria? De onde ela veio? E esse tempo é o tempo antes dos livros impressos, das bibliotecas, das pesquisas. A resposta é que esses homens tiveram acesso ao infinito através de suas próprias consciências. Eles se voltaram para dentro e se sintonizaram e manifestaram a sabedoria espiritual que vivemos hoje, que estou querendo transmitir para vocês hoje. Lao Tzu, 500 anos antes de Cristo, trouxe o princípio da não resistência. Ele deu a ilustração de uma corrente de água, da água corrente encontrando obstáculos. E ela passa por todos esses obstáculos. Algumas vezes passa por cima, outras por baixo, outras vezes os arrodeia, mas sempre sem luta, sem briga, sem esforço. A correnteza d'água encontra o seu caminho e ultrapassa todos os obstáculos. Buda deu ao mundo provavelmente o maior princípio que foi revelado até então. Esse princípio tem a ver com a natureza ilusória das aparências, a natureza ilusória daquilo que chamamos de forças e poderes mentais e materiais. Assim é que o homem pode viver absolutamente livre do medo, do pecado, doença, morte, ou pobreza, ou limitação, simplesmente pela realização desse princípio que foi trazido por Gautama, através da mente de Buda, a mente universal, a mente divina ou consciência divina. E Buda descobriu que não era necessário ficar sem comer, jejuar, fazer dieta, descobriu que não era necessário asceticismo
de nenhuma forma, nem sacrifícios. E, portanto, ele precisava apenas se sentar calmamente, se encher de paz e meditar. Não fique mistificado com essa palavra meditar ou meditação. Ela simplesmente significa que em quietude e confiança ele se voltava para dentro dele mesmo e compreendeu que, através de sua própria consciência, tinha acesso ao infinito. E desde que estava procurando descobrir como libertar o mundo da doença, do pecado, da pobreza, ele recebeu a grande sabedoria, teve a grande revelação de que essas coisas realmente não existem. Existem apenas na mente do homem como conceitos ilusórios. Entretanto, não têm poder algum, não têm presença, não podem manter a si mesmos ou perpetuar a si mesmos, porque não têm nenhuma lei. Não existe lei alguma do erro, nenhuma lei do mal. Portanto, relaxe, esteja em paz e descubra a realidade de que a harmonia está sempre com você. Está sempre dentro de você. Uma vez que você tenha aprendido essa verdade o liberta do pecado, doença, morte, falta e limitação, simplesmente pelo conhecimento da natureza ilusória das aparências. E então, a mesma consciência universal que está revelando esse princípio a você sustentará a harmonia de sua existência por toda a eternidade. Se abrir a porta de sua consciência individual para ela. Mais de 500 anos antes, ou provavelmente ao mesmo tempo, Moisés teve a grande revelação sobre a natureza e o nome de Deus. Deus se revelou a ele como o grande Eu Sou. Eu sou é o nome de Deus e eu sou aquele que sou, o ser eterno, o eu do meu ser, mais perto de mim do que minha respiração, mais perto do que mãos e pés. Esse eu sou, no centro do seu ser, sou o Todo-Poderoso. E lembre-se que quando eu estou dizendo eu sou, não estou me referindo à pessoa. Estou me referindo à essência. E Moisés, em meditação, no topo da montanha, em oração, em comunhão com Deus, descobriu que ele individualmente tinha acesso à infinidade. Ele mesmo, individualmente, tinha acesso à infinidade. E assim, o grande desconhecido lhe foi revelado. Algo até então desconhecido lhe foi revelado. O nome e a natureza de Deus. Deus como uma presença dentro de mim, uma presença muito perto de mim, uma presença que é, na verdade, meu ser superior. E quando ele entrou em contato com esse ser superior dentro de si mesmo, realizou que o lugar onde eu estou é Terra Santa. E não apenas no topo dessa montanha onde a revelação lhe foi dada, mas porque o eu sou estava com ele aonde quer que ele fosse. E então, quando estava diante do faraó no Egito, ele provou que aquele lugar
também era Terra Santa. E foi provado durante os 40 anos no deserto que ali também era Terra Santa, porque cada necessidade foi atendida, e não somente para ele mesmo, mas para todo o seu povo. Quando pensamos o quanto é exigido de nós para atendermos às nossas próprias necessidades ou de nossas famílias, vemos concretamente esse eu sou operando através de Moisés e atendendo às necessidades do povo hebreu, dos milhares que estavam viajando com ele. Suas roupas não envelheciam e durante todo esse tempo foram providos de água, comida, segurança e proteção todos os dias. Através de quê? Como? A consciência de Moisés, sintonizada com o infinito, sintonizada com a consciência divina, se tornou um canal através do qual todas as graças de Deus puderam fluir. A consciência de Moisés se tornou então a lei de segurança, proteção, liberdade e suficiência para todo o seu povo. Séculos depois, o maior de todos os mestres, Jesus Cristo, também atendeu não apenas suas próprias necessidades e as de seus discípulos, mas atendeu às necessidades das multidões. Ele curou multidões, ele perdoou, alimentou e mostrou o caminho às multidões. Como? Como pode um homem sozinho fazer isso? Ele não realizou tudo isso sozinho. Ele realizou tudo isso porque tinha acesso ao infinito. Ele sabia que quando fechava seus olhos para o mundo das aparências, como Buda fez, tinha acesso à consciência infinita. Não julgue segundo as aparências. Feche seus olhos para as aparências e julgue segundo o reto juízo. O que é o reto juízo? É o julgamento que vem a você do infinito e, através de sua consciência individual, você tem acesso a esse infinito. E assim, o mestre tinha acesso à sabedoria de Buda em relação à completa ausência do poder da doença ou do pecado. E Jesus disse: o que te prende? Independentemente das aparências, pega a tua cama e anda. Ele teve acesso à sabedoria de Moisés. Ele teve acesso à mesma fonte onde Moisés se conectou, onde Buda se conectou. Ele teve acesso à fonte divina. Desde antes de Abraão, desde antes que Abraão existisse, eu estou contigo. E eu, esse eu sou, estarei contigo até o final do mundo. E eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. O lugar em que coloco o meu pé é Terra Santa. E Jesus provou que o lugar onde colocava seu pé era Terra Santa, porque o poder de Deus nele estava ali. E ele podia curar, reformar, perdoar, alimentar. Ele demonstrou tudo isso e provou que não precisamos viver orando. Não precisamos viver adorando o homem, mas sim o Pai dentro de mim. O Cristo, ele realiza a obra. Ele nos advertiu contra essa adoração do ser humano. Precisamos adorar o Cristo, ou seja, o Pai dentro de mim. Ele disse: se falar de mim mesmo,
dou testemunho da mentira. Esses princípios não são meus. Essa doutrina não é minha. Essa mensagem não é minha. Essa revelação não é minha. É do Pai que me enviou. Eu sou o revelador nessa era. Foi isso que ele estava dizendo. Existem outros reveladores de outras eras. Buda revelou a natureza ilusória das aparências. E Moisés revelou a natureza e o homem de Deus, e houveram muitos outros. Portanto, esses princípios sempre existiram. Todavia, agora, eu, Jesus, estou demonstrando para vocês que, através de minha própria consciência individual, a infinidade da consciência divina flui para que eu possa curar as multidões, alimentá-las, perdoá-las, protegê-las. Não com meu próprio poder, mas em virtude da verdade de que eu, através de minha consciência, tenho acesso ao reino de Deus, ao infinito, ao divino, à onipresença universal. E porque aqui onde estou, Deus está, o lugar onde estou é terra santa. Se apenas você fechar seus olhos para as aparências, largar todas as aparências e se voltar para dentro, poderá realizar que sua consciência é a porta para o infinito. E que o infinito permanece à porta de sua consciência. Eu é o nome de Deus. Eu é o infinito. Eu é onipresente. Eu é onisciente. Eu é onipotente. E eu estou à porta de sua consciência e bato. Preste atenção que esse eu sou é o Cristo dentro de você. Não estou me referindo à pessoa física. O eu, o Espírito em você, bate à porta de sua consciência pedindo atenção. Tudo o que precisa fazer é fechar seus olhos para as aparências, para o mundo, ignorá-lo, não tentar curá-lo, melhorá-lo, reformá-lo ou alimentá-lo. Feche seus olhos para o mundo e o eu dentro de você, a infinita onipresença, onisciência, toda sabedoria, todo poder, toda presença, eu entrarei, porque estou aqui onde você está. E se for ao céu, estarei batendo a porta de sua consciência. E se fizer sua cama no inferno, qualquer inferno, eu estarei batendo a porta de sua consciência. E se andar pelo vale da sombra da morte, eu, o ser infinito, eterno, imortal, sabedoria infinita, infinito poder espiritual, estarei batendo a porta de sua consciência e pedindo para entrar. E sua parte é conhecer essa verdade. Sua parte é saber essa verdade de que onde estou, Deus está. Porque somos inseparavelmente, indivisivelmente um. Agora você não está conhecendo essa verdade sobre Joel. Está conhecendo essa verdade sobre você mesmo. Eu, Joel, estou conhecendo essa verdade sobre mim mesmo. Mas preciso dar um passo além e conhecer essa verdade também sobre você. Porém, até que a tenha demonstrado em alguma medida, deve se ocupar primeiro em demonstrar a verdade para você mesmo. E só então será capaz de demonstrá-la para sua família, seus amigos, seus parentes, seus estudantes. Porém, não poderá demonstrá-la para
todos eles, mas apenas para aqueles que o procuram e que são receptivos e responsivos às coisas do Espírito. Não deve sair pelo mundo tentando salvá-lo, deve deixar o mundo vir a você e ser salvo. Observem que eu, Deus, não Joel, estou à porta de sua consciência e bato, pedindo para entrar. Porém, não estou quebrando a porta, estou lhe pedindo para abri-la. E essa parte depende de você. Eu, Deus, permanecerei lá fora para sempre, a menos que abra a porta de sua consciência. Precisa compreender que sua consciência é a porta de entrada. Sua consciência é a via de acesso àquilo que você está buscando. E você precisa dar acesso. Acesso é a palavra. Sua consciência é a via de acesso ao infinito. E o infinito entra em sua experiência através de sua consciência. Não faz diferença alguma o quanto possa estar doente nesse momento, ou quão velho, ou pecador, ou pobre você possa ser. Nada disso tem importância alguma, porque não existe coisa alguma que tenha o poder de separá-lo de Deus. A única coisa que pode agir como uma barreira entre você e Deus é sua ignorância sobre o fato de que sua própria consciência é a porta de acesso a Deus, ao infinito. Essa ignorância pode impedir você, porque se não conhece a verdade, não pode encontrar o caminho. Então, está cortado, está sem acesso ao infinito. Todas as pessoas que não conhecem essa verdade estão separadas. Não têm acesso ao benefício dessa verdade. E para serem beneficiadas, não é necessário que estejam dizimando ou fazendo sacrifício, ou se ajoelhando e suplicando e implorando. Somente uma coisa pode nos trazer esses benefícios, e isso é conhecer a verdade de que eu, o ser infinito, o ser universal, estou batendo a porta de sua consciência e pronto para entrar. Estou esperando apenas que abra a porta. Agora, precisa ter em mente que a meditação é a parte mais importante da mensagem do caminho infinito, porque é através dela que você tem acesso àquilo que está batendo a porta. Precisa fechar os seus olhos por um breve segundo. Deixar lá fora o mundo das aparências e se voltar para dentro de si mesmo e dizer: fala, Senhor, teu servo ouve. Simplesmente isso é uma atitude de meditação. Ser capaz de esperar em silêncio, uma atitude de escuta por 20 ou 30 segundos é um ato de meditação. Fazer isso 3, 4, 5 vezes ao dia é um ato ainda maior de meditação. E, eventualmente, vai descobrir que pode fazer isso por 3, 4 ou 5 minutos, o que é um ato de meditação ainda maior, mais profundo e mais rico. Porém, você precisa começar a trabalhar nisso. Essa é uma forma de vida na qual
Não compensa querer apressar as coisas. Existem aqueles que terminam 4 anos de faculdade em 3 e pensam que fizeram muita coisa, em lugar de saber que enganaram a si mesmos. Foram privados de um ano inteiro de desenvolvimento. Espremeram uma série de informação num curto espaço de tempo e pensam que isso é educação. Educação é a abertura da consciência, o enriquecimento, a iluminação da consciência. Você não faz isso por engolir livros. E nesse trabalho nunca compensa tentar pular um grau ou acelerar o progresso, nem mesmo por um dia, porque não pode ser feito. É como uma criança que vai crescendo naturalmente. Ela está crescendo a cada dia. E você não vai forçá-la a crescer de um minuto para outro. Existe um elemento de paciência e perseverança no caminho espiritual. Porque não é o conhecimento que nos beneficia. Não é o conhecimento apenas. Nem mesmo o conhecimento do que eu disse nessa manhã. O que nos beneficia é o conhecimento aliado à prática do que eu disse nessa manhã. O conhecimento é apenas o ponto de partida. O conhecimento é somente uma preparação. A prática, a habilidade de se voltar para dentro e compreender que através da minha própria consciência tenho acesso ao infinito, ao divino, ao eterno, ao imortal. Então, eu preciso praticar isso de forma que deixe de ser uma simples teoria e passe a ser uma realidade para mim. Escolaridade não tem nada a ver com isso. Por favor, se lembrem que muitas das pessoas que alcançaram mais alto grau de desenvolvimento espiritual tinham muito pouco da escolaridade do mundo. Existe somente um requisito, e esse é o desejo de conhecer a Deus corretamente. Se existe esse desejo dentro de você e a compreensão de que, se abrir a porta de sua consciência, pode ver Deus face a face, então toda a presença de Deus e todo o poder de Deus pode fluir através de você para o mundo. Porém, se lembre que sua consciência é essa porta. Eu estou à porta e bato. Você precisa abri-la e me convidar a entrar. E dizer: fala, Senhor, teu servo ouve. Dessa forma, você abre a si mesmo para o infinito, a imortalidade, a verdade, a vida eterna. Porque eu sou vida eterna. Você abre a si mesmo ao suprimento infinito, porque eu sou o pão, a carne, o vinho e a água. Você abre a si mesmo para que os anos perdidos do gafanhoto sejam restaurados, porque eu sou a ressurreição. Mesmo que esteja morto no pecado, morto na doença, morto na pobreza, morto na escravidão, eu sou a ressurreição. Portanto, abra a porta de sua consciência e me deixe entrar. Se viver em mim e me deixar viver em você, se abrir sua consciência a essa presença divina dentro de você, e a deixar viver em sua consciência, então, eu sou o seu pão, eu sou a carne, eu sou o caminho. O eu é o caminho e está mais perto do que sua própria respiração.
Então, mesmo que não possa pensar sobre sua consciência como sendo infinita, precisa ficar claro para você que sua consciência é a porta para o infinito. É a porta através do qual o infinito pode entrar em sua experiência. Eu não tenho o poder de Deus, mas o poder de Deus pode entrar através de minha consciência e trazer a liberdade para você, para a sua experiência. O poder divino pode entrar em sua vida, em sua casa, em seu negócio, em sua arte, em sua profissão, através de sua consciência. E quando ele entra, não apenas alimenta e cuida de você, mas, como no caso de todos os místicos, ele cuida de todos aqueles que vêm à esfera de sua consciência. Sim, você pode alimentar as multidões. Não através do seu próprio suprimento, talvez você não tenha, mas você tem acesso a eles. Você tem acesso ao celeiro de Deus. E lembre-se que foi o celeiro de Deus que fez crescer o alimento em milhares de montanhas, fazendas, em ranchos, e que as riquezas enchem os oceanos e os mares, o ar. As riquezas de Deus se espalham por toda parte. O celeiro de Deus, isso é muito maior do que qualquer riqueza humana. Ter acesso ao celeiro de Deus é ter acesso ao universo inteiro. Você retira tesouros dos céus, do ar, da terra e das águas dos oceanos. Tudo isso por abrir sua consciência ao infinito. Isso é o que auferimos quando nossa mente está sintonizada com o infinito, alinhada com o infinito, aberta ao influxo de que eu e meu Pai somos um. Essa consciência divina realmente é minha consciência e tenho acesso a ela através da meditação, através da contemplação, por contemplar essa verdade. Quando chego a esse ponto, preciso dar um outro passo. O caminho infinito teve sua origem em duas palavras, a pequena palavra como e a pequena palavra é. Na realidade, essas duas palavras contêm a metade da mensagem completa do caminho infinito. A outra metade está relacionada com a natureza do eu. Mas uma metade consiste simplesmente em duas palavras, como e é. Não existe Deus e o homem separadamente. Deus é manifesto ou expresso como o homem, desde que eu e meu Pai somos um, e não dois. Portanto, com a palavra como, Deus e o homem se tornam um. Eu e meu Pai somos um. Então, Deus e o homem são um justamente aqui onde estou. Assim, não tenho que ir às montanhas sagradas ou aos templos sagrados. Justamente aqui, aonde estou, Deus está. Por essa razão, podemos fechar nossos olhos para o mundo das aparências, nos sintonizarmos com Deus e dizer: fala, Senhor, teu servo ouve. Porque eu não estou olhando lá para o céu para ver se Deus me ouve. Não estou voltando a 2000 anos atrás para que Deus me ouça. Estou encontrando o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado,
o Cristo aqui e agora dentro de mim. Essa é a razão pela qual um sussurro é autossuficiente. Na realidade, muito alto. O silêncio é ainda melhor do que um sussurro. Fala, Senhor, teu servo ouve. Não precisa falar nem sussurrar. Simplesmente pensar silenciosamente, desde que aquele que vai nos responder está mais perto do que nossa própria respiração. Porque Deus está manifesto como minha consciência. A consciência infinita manifesta como minha consciência. A vida divina infinita manifesta como minha vida. Agora, essa parte se torna mais fácil por causa da revelação de Jesus, de que eu e o Pai somos um. De que aquele que vê a mim, vê ao Pai que está em mim. Assim, temos toda a sua autoridade confirmando essa verdade de que a consciência divina se manifesta com minha consciência individual. Todavia, é a outra parte que apresenta alguma dificuldade e provavelmente terá que brigar consigo mesmo para que alcance a consciência do significado da palavra é. O que significa essa palavra é? Uma das coisas que significa é que Deus não pode fazer coisa alguma por você, porque Deus já está fazendo tudo. Tudo já é. Então não existe nada que Deus possa começar a fazer hoje ou amanhã, porque Deus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. A palavra é significa que você não pode trazer Deus para o quadro humano, porque Deus não está nesse quadro. Você apenas precisa ver Deus aonde você está. A palavra é também significa que você não pode alcançar a harmonia, porque a harmonia de Deus é e já está dentro de você. Então, todas essas coisas que ocupam nossa mente, que estamos esperando acontecer após esse tratamento, ou essa oração, ou essa meditação, já existe, já é. Deus o criou perfeito. O pensamento da imperfeição precisa ser eliminado e você entra na perfeição divina através da aceitação da realidade de que Deus é. E isso nos faz parar para pensar que se tudo já nos foi concedido, não podemos desejar coisa alguma, não podemos buscar coisa alguma de Deus. Ele tem prazer em nos dar o reino. Então não precisamos ficar buscando suprimento, buscando cura. Tudo já é. Deus é. Deus é de eternidade em eternidade. Deus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. A perfeição já existe em Deus. Então, na meditação, eu entro nesse estado de perfeição e ela se revela externamente. Antes que Abraão existisse, eu sou. Deus é. Eu estarei contigo até o final do mundo. Deus estará contigo até o final do mundo. Tudo está corporificado na palavra é. A criação perfeita de Deus é. E então, estamos buscando Deus para quê? Simplesmente buscando Deus. Simplesmente buscando esse estado de harmonia, perfeição e plenitude. Estamos buscando Deus, Ele mesmo, buscando o conhecimento de que tudo já é. O reconhecimento que Deus se apresenta como seu próprio ser individual.
deixando que essa comunhão entre você e Deus possa acontecer. E quando essa comunhão acontece, ela nunca diz, eu vou fazer alguma coisa por você. Ela simplesmente diz, eu estou contigo. Eu sempre estive contigo. E eu sempre estarei contigo. Não há tal coisa como passado ou futuro. Tudo o que é, já é. O que são essas tribulações que me confrontam com o pecado, doença, falta, limitação? Elas me confrontam apenas como uma falsa aparência ou ignorância de que Deus é e de que Deus está aqui onde estou e de que tudo é perfeito em Deus, quando estou sintonizado com Deus. Quando não estou nessa sintonia, eu sou vítima de todos os erros do mundo. Porém, na minha realização de que Deus é, essas cenas começam a desaparecer, a ilusão se desmancha. A aparência ilusória se dissolve na realização de que tudo já é, de que a lei de Deus está funcionando. A vida de Deus é o ser, meu ser e seu ser. A vida de Deus é meu ser, aos 90 anos, da mesma forma que é meu ser aos 19 anos. A lei de Deus está operando em mim, para mim, através de mim, aos 99, da mesma forma que opera aos 19 anos. Essa realização detém a trajetória da morte, elimina a ameaça da morte. Essa realização torna possível que nenhuma arma forjada contra mim possa prosperar. Nenhuma das crenças humanas podem prosperar. Nenhuma das teorias do mundo podem prosperar. Nenhuma das ilusões, superstições, ignorâncias ou medo podem prosperar no momento em que estou habitando na palavra, na convicção de que Deus é. E não busque Deus para que Ele faça alguma coisa por você ou para outra pessoa qualquer, mas elimine qualquer quadro, qualquer aparência de imperfeição na realização de que Deus é, e somente Deus é. Deus é a substância de tudo que existe. Tudo que existe é. Elimine qualquer aparência ilusória na realização de que eu estou contigo. Naturalmente, temos sido ensinados que, porque pecamos, Deus não tem estado conosco, mas isso nunca foi verdade. Jamais. Onipresença é onipresença. Você pode ter se desconectado de Deus por causa dessas crenças supersticiosas, mas Deus nunca se separou de você. Eu estou sempre batendo a porta de sua consciência, mesmo no meio do pecado, no meio das doenças, no meio de todas as suas limitações. E a qualquer momento, a única coisa necessária é olhar para mim, o Cristo em seu interior. Como fez a mulher apanhada em adultério, ela olhou para o Cristo. O ladrão na cruz olhou para o Cristo. O cego olhou para o Cristo. O paralítico olhou para o Cristo. O leproso olhou para o Cristo. Em qualquer tempo em sua vida ou na minha, é apenas necessário olhar para o Cristo por causa da sua onipresença.
por causa da onipresença, antes que Abraão existisse, eu estou contigo. Por causa da onipresença, eu estarei contigo até o final do mundo. E você pode cometer até uma porção de erros nos dias que virão, erros de omissão ou comissão. Isso não separará você de Deus. Isso pode separar você de Deus temporariamente, até que tenha a coragem de se voltar para dentro novamente e dizer: fala, Senhor, teu servo ouve. Eu sei que estás mais perto de mim do que minha própria respiração, mais perto do que mãos e pés. Eu sei que quando estou no céu, tu estás dentro de mim. Eu sei que quando estou no inferno, tu estás dentro de mim. Eu sei que quando ando pelo vale da sombra da morte, tu estás dentro de mim. E ao abrir a porta de minha consciência, me torno consciente de tua presença, de teu poder, da infinidade de tua natureza e do teu ser. E assim, você está vivendo em Deus e Deus em você. Tudo isso através de um ato de consciência. Tudo isso através de um ato de sua consciência individual. Um ato que ninguém pode realizar por você. Mesmo quando busca a ajuda de alguém, isso também é um ato de sua consciência, de se voltar para o infinito. E essa é a razão pela qual você pode receber ajuda. É um ato de sua própria consciência cada vez que pede ajuda a alguém. E você não é o tolo o bastante para acreditar que algum ser humano tenha poderes especiais. Quando pede ajuda, está realmente dizendo: estou abrindo minha consciência para o Deus que você realizou. Então, e o dia chegará em que minha realização será tão forte, tão convincente, que outros buscarão esse mesmo grau de realização em mim. Porém, cada um terá que abrir sua própria consciência. Como professores, somos mediadores para aqueles que ainda não sintonizaram a si mesmos com a verdade, através de uma atividade de suas próprias consciências. Todavia, se lembrem que algum dia também vamos dizer como mestre: se eu não sair do caminho, o confortador não poderá chegar até vocês. Permita-me ser o instrumento, permita-me ser o mediador para você enquanto está buscando alcançar a habilidade de abrir a porta de sua consciência através da meditação e ser inundado pelo Espírito de Deus. Porém, à medida em que se encontra, provavelmente no começo, em pequenas formas, receptivo e responsivo ao Espírito, você irá pedir cada vez menos ajuda e irá depender cada vez mais de sua compreensão de que o divino dentro de sua própria consciência é infinito. Você terá a compreensão de que tem acesso à consciência infinita. E assim pedirá ajuda somente nos casos em que não conseguiu estabelecer completamente esse contato. E então, eventualmente, o tempo chegará quando pedirá cada vez menos ajuda e descobrirá que esse princípio de que ao abrir a porta de sua consciência você tem acesso ao infinito, ao divino, sublime, isso é verdadeiro. Esse é o princípio criativo de todo o universo,
funcionando como e através de minha própria consciência. Todo o amor de Deus, todo o amor que Deus é, inunda minha consciência quando abro a porta. E abrir a porta é a função da meditação. Essa é a função, essa é a razão de praticarmos a presença de Deus. Tudo o que estamos fazendo durante todo esse tempo é meditar e praticar a presença, reconhecer a presença e compreender que Deus nos deu esse acesso ao seu reino. Porque o Mestre disse: buscai primeiro o reino de Deus. E porque ele disse: não o busque nas montanhas sagradas, ou nos templos sagrados, ou em cidades sagradas. Busque-o dentro de você mesmo. É porque é ali onde ele se encontra. O acesso ao reino interior, a esse reino de Deus inteiro, está dentro de você. Sua própria consciência é a porta. Agora abra. Abra através de um ato consciente e diga: fala, Senhor, teu servo ouve. A porta da minha consciência está aberta para ser inundada pelo teu ser infinito, teu espírito infinito, tua natureza infinita. Que eu seja ordenado pelo teu espírito, que o teu espírito possa jorrar sobre mim através da porta de minha consciência individual. Trabalhamos durante 8 semanas para chegarmos a esse ponto, onde estamos prontos a abrir nossa própria consciência individual, a fim de que essa onipresença infinita, onipotência, onisciência, possa entrar e então encontrar uma saída, um canal através do qual possa abençoar a todos aqueles que estão na esfera de nossas consciências. Nas próximas semanas, até que eu retorne aqui em 15 de março, ouçam o tape dessa mensagem para que se lembrem constantemente de que precisam abrir suas consciências. E então, sentem-se e pratiquem os princípios. Vão para casa, pratiquem esses princípios. Se em casa houver muito barulho, vão à igreja, ou à livraria, em qualquer lugar em que possam estar em silêncio. A prática desses princípios é muito importante, porque só através da prática é possível tornar essa experiência real. O Mestre deu esses princípios a inúmeros estudantes e muitos o ouviram, mas somente poucos, evidentemente, os praticaram. Somente uns poucos puderam captar o fato de que justamente aqui, dentro de minha própria consciência individual, tenho acesso ao infinito. Quando em sua meditação a pequena voz serena e silenciosa falar a você, ela falará usando a palavra eu, porque esse é realmente o nome de Deus. Você não pode jamais falar a palavra eu como o nome de Deus, mas pode ouvir a palavra eu como o nome de Deus. Você não pode falar, você pode ouvir, como a própria presença de Deus falando a você. Quando lhe digo eu sou Deus, não estou me referindo ao homem Joel e dizendo que ele é Deus. É apenas uma forma de instrução para que possa saber o nome de Deus quando ele fala a você. Se eu disser eu sou Deus, sou um mentiroso. Quando ouço as palavras eu sou Deus,
surgindo de dentro de mim, isso é verdade. E então a terra se derrete. Não diga eu sou Deus e espere milagre algum. Eles jamais acontecerão. Abra a porta de sua consciência, onde eu estou e eu, no centro do seu ser, sou poderoso. E quando você ouve a voz do Todo-Poderoso, todos os problemas se dissolvem. Muito obrigado. Espero que estejamos juntos novamente em 15 de março. Muito obrigada.